Oi, pessoal. Olá, Olá. Ei, Diogo. oi, Olá, tudo bem, gente? tudo bem e você? A internet de vocês está um pouquinho devagar E aqui. eu não tô tudo bem. Tá dando um delayzinho. Vocês estão me escutando bem? E Paulo? E Sara, só tá dando para ver você, viu, Paulo? Pessoal que está chegando, logo mais nós vamos iniciar uma conversa, um bate-papo com os arquitetos do Balsa Arquitetura. Logo mais a gente inicia. Diogo, a gente foi ver se tem algum. Oi, Sara. O vídeo de vocês tá travando um pouco. Tá no Oi? 4G? Tá. Não, agora tá no Não, Wi-Fi. Bom, chegamos? A gente está assim já meio de lado. chegamos, é maravilhoso. Fica segurando. A gente está aqui lado a lado. Ó, Boa noite. boa noite. Ô, Paulo, vocês estão me escutando bem? Meu vídeo está dando tudo certo? O de vocês está um pouquinho lento. Será que a gente não? Será que não se muda de lugar, então? Mas tenta ir para outro lugar. Vocês conseguem? Tá. Vamos. É bom que não conhecemos no escritório no caminho. Vamos ver. Aí sim. Bom, pessoal, para quem está nos assistindo aí, o canal da U, logo mais a gente vai iniciar uma conversa com os arquitetos Balsa Arquitetura. Né? Imagino que vocês já tenham visto a palestra deles, maravilhosa, que está no YouTube, né? No canal do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC. E logo mais a gente vai iniciar aqui essa conversa, assim que os detalhes técnicos forem acertados. Melhorou? Parece que sim, parece que melhorou. Vou estar melhor do que estava antes. A gente está te ouvindo muito bem. Então, ótimo. Ô, Sara, se vocês conseguirem só ficar um pouquinho mais, que aí aparece vocês dois mais ou menos ao mesmo tempo, vocês estão de máscara, então tá tudo certo. Já tá legal. Então, maravilha. Acho que a gente pode dar início. Primeiramente, né, hoje à noite eu vou fazer essa mediação dessa conversa. Sou o professor Diogo Carvalho, né, do colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo da Praça da Liberdade, da PUC Minas, e já tive o prazer, né, de receber, não foi bem uma recepção, né, mas de ter né, o prazer de ter né, dado início, né, à palestra, né, de Sara e Paulo, né, do Balsa Arquitetura, como eu falei, disponível no nosso canal do YouTube, certo? Então, a ideia
é que seja um ambiente mais descontraído, né, que as pessoas possam, né, interagir, né, e a gente podia, né, começar uma conversa mais tranquila. Como que tem sido, né, até onde eu sei, a Balsa não é um escritório relativamente recente, né? Então, eu queria saber como é que tem sido esses primeiros anos para vocês, né? Os desafios, os aspectos positivos, né? A gente está completando 2 anos essa semana. O seu aniversário foi semana passada, né? Ó, que Mas maravilha, hein? relativamente novos, né? Uhum. A gente vinha de uma trajetória, né? Eu trabalhei desde os estágios, eu trabalhei com interiores e eu sempre gostei, especialmente da parte comercial. E Sara vem do restauro, mas a Balsa existe há 2 anos, mas a gente interage há um pouco mais que isso, né? Talvez 2 anos antes. Talvez 2 anos antes, A gente já começou. ensaiava os trabalhos juntos e aí decidimos que a gente ia seguir uma trajetória de fato. Primeiro fizemos alguns projetos para fazer um teste, se funcionava de fato, e iniciamos mesmo uma coisa mais, né, oficial aí com a Balsa. Então lançamos o escritório. E acho que desde então a gente tem buscado o nosso caminho, assim, né? Qual é a nossa. Eu acho que a gente. Deu uma travadinha aí, pessoal. Ó, pessoal. Ô, Paulo, deu uma travadinha na sua fala apenas. A gente só vê as pessoas falando perfeitos, maravilhosos. Eu falei que uma coisa importante da nossa parceria, eu acho, é a gente entender que o que um tem, o que falta em um é o que o outro completa, sabe? Eu acho que a nossa química é o que faz a gente estar junto. Não, mas isso é maravilhoso, né? Porque não é simples achar essa relação, né? Um equilíbrio interessante, né? E pelo que eu percebi, né, pelo menos nos 3 trabalhos que vocês mostraram, né, todos eles envolvem intervenção no ambiente construído, ou seja, intervenção numa pré-existência, né? Então, eu acho que são trabalhos muito interessantes e que aí complementa entre essa questão do patrimônio, né, que me parece que é sempre uma preocupação de vocês. Eu acho que esse assim, é o grande diferencial nosso. Quando a gente pensou em ser de fato uma dupla, eu entendo assim, a minha leitura de patrimônio, de cidade, de contexto, de entorno, e aí numa visão mais né, de território, assim, de onde você vai intervir. E o Paulo com uma experiência de entender o espaço, né, do seu espaço interno, o detalhe, o acabamento, a gestão de pessoas no processo, que na verdade com a minha experiência, né, de preservação, eu trabalhava em geral com projetos em instituições públicas, então tinha um contato menor com o mercado em si. Então, Paulo vem com essa bagagem. E aí eu acho que é aí que mora o nosso diferencial e a forma como eu gosto de ver a Balsa, né, que é essa complementariedade assim, entre as duas aptidões, e na verdade um o tempo inteiro ensinando o outro e aprendendo com o outro. Não, e a gente entende também, e aí eu acho que já é um entendimento misturado dos dois, né? Mas a gente entende que o respeito à memória e o respeito ao imóvel, ele tem que acontecer em todos os casos, não precisa ser um imóvel tombado para isso, né? A gente falou do projeto do Morada Mexicana, que é um pouco isso, aquele imóvel não é tombado, mas a gente entendeu que fazia parte do contexto da cidade e que a gente precisava cuidar dele também. Pois é, e isso é um negócio que eu sempre fico, né, não, me perguntando assim, né, se todos os projetos que a gente aprovasse aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, tivessem os mesmos, assim, as mesmas
os mesmos crivos, né, que os projetos de intervenção no patrimônio exigem, né? Porque não só você tem que ter um bom projeto, mas ele precisa ser consistente, né? Ele precisa se relacionar com o entorno, né? Ele precisa ser adequado para o próprio espaço ali, para a ambiência urbana também, né? Para além de simplesmente estar dentro da lei, né? Uhum. E esse é um diferencial que os projetos de intervenção no patrimônio têm, né? Eles são muito mais exigentes. Como é que vocês veem isso daí? É um princípio que é a história, né? No patrimônio a gente passa por avaliações muito mais complexas. Mas são estratégias que a gente já trabalha, inclusive. Uhum. E é mesmo meio que o raciocínio mesmo do respeito ao patrimônio, do respeito à memória, né? Isso meio que já está quase enraizado na nossa história aqui. E eu Né? gosto de pensar também na arquitetura de interiores, né? Assim, na arquitetura de interiores como uma arquitetura que vai receber esse uso, vai receber essas pessoas, essa família, ou esse bar, né? Ou vai ser palco né? Uhum. de festa, de comemoração, e que, na verdade, a gente gosta de praticar na arquitetura de interiores uma leitura parecida, que é de criar a base para que essas relações sociais, nesse sentido mais amplo, possam se manifestar e que tenham a sua autenticidade, a sua autonomia. A gente tem postado, por exemplo, no Instagram um projeto do Estúdio Veste, que eu gosto muito, porque é um Uhum. projeto de mercado novo, que é uma base arquitetônica que está recheada de memória delas, né? São vários inputs que elas dão ali que complementam a arquitetura. Tem que falar no contexto do mercado. No contexto do mercado. Então, é mesmo uma complementariedade entre as duas coisas. Já quando a gente tem necessidade nessa questão de memória, de uso, de prática social, de importância de você respeitar os atores que estão envolvidos com esses contextos, quaisquer que sejam, isso tudo enriquece o projeto, só tem a contribuir. Então, acho que essa leitura de um para, né? A gente tem tentado levar, né? Assim, na medida Uhum. das possibilidades. Nossa, vocês tocaram num projeto que eu acho maravilhoso, que é o Estúdio Veste. Inclusive, a gente pode mandar um beijo grande para a Luluz, que é uma querida. Não sei nem se ela vai estar vendo isso, mas de todo modo, foi maravilhoso. Gostei demais daquele projeto. Quem ainda não conhece, vale a pena vasculhá-lo lá no Mercado Novo. E uma coisa que naquele projeto a gente vê ressonância dos projetos anteriores, que eu senti que isso é um aspecto do escritório de vocês, né, que um projeto influencia o outro também, né, que é o uso, por exemplo, da estante como suporte para o espaço, né? Eu achei isso maravilhoso. E essa história mesmo de ir pensando essas memórias que são tanto físicas quanto afetivas também, e que vão povoando o espaço, né? E que, na verdade, transformam esse espaço, essa visão que eu tenho, é que ele fica muito mais rico, ele fica muito mais interessante, né? Eu acho que no processo nosso de projeto, uma busca que a gente tem tentado fazer, e a gente até revisita essa forma de contato, nesse primeiro momento de contato com o cliente, é conseguir extrair dele, né, o que é a história que ele está querendo que tenha nesse espaço. Porque, na verdade, verbalizar o que você quer no seu espaço é difícil, é um processo de construir junto. Então, a gente tem tentado criar processos de projeto que afinem a nossa relação com o cliente, que aumentem o número de encontros, que a gente consiga extrair dele, e a gente sempre fala que a gente é parceiro nesse sentido. Numa apresentação, a gente não chegou lá, não tem problema, a ideia é mesmo entender o que essa pessoa quer falar, e muitas vezes só com uma imagem que ela consegue ver, né? É porque a gente entende muito a arquitetura como esse processo, né? A gente fala que a gente é um projeto revisado, porque às vezes quando a gente chega com um projeto, é a primeira vez que a pessoa está materializando aquele espaço.
É a primeira vez que ela entende todas aquelas ideias que ela tinha, aqueles desejos, num lugar. Sim. Então, é a oportunidade que a gente tem mesmo de validar aquilo tudo. O projeto teste, o projeto é um planejamento, né? Ele não pode ser um produto final. Então, a gente tenta encará-lo como um caminho. E aí, nesse processo, uma das coisas que a gente busca é, tipo assim, possibilitar que a gente tenha mais encontros com as pessoas até chegar no resultado final do projeto. Sabe, eventualmente a gente não vai levar o 3D no primeiro encontro, a gente vai levar uma planta, a gente vai discutir aquele espaço, a gente vai levar um 3D sem cores algumas vezes, para aquilo ir ganhando consistência e a gente conseguir ir tratando do que importa. Especificamente em projetos comerciais, a gente tem tentado, com programas um pouco mais complexos, né, vamos falar assim, da forma prática mesmo. Projetos que envolvem, por exemplo, estrutura de cozinha, né, que tem uma estrutura funcional mais rebuscada, que vai demandar fluxos que se cruzam, né? Ou serviços muito específicos, por exemplo, como é o caso do Homemade, que a gente tinha uma cozinha asiática que, apesar de uma experiência com cozinha de restaurante, é uma cozinha que tem um funcionamento completamente diferente, até os equipamentos que estão lá, eles são diferentes, então a gente tem praticado, depois de iniciado o projeto, fazer uma apresentação onde a gente leva apenas o layout, assim, para justamente limpar a cabeça de qualquer imagem pré-estabelecida, não deixar de discutir fluxos para discutir cores, entendeu? Nesse primeiro momento. E aí a gente faz uma análise funcional para ver se esse espaço está funcionando, se as atividades vão conseguir se desenvolver ali. E essa é uma oportunidade que a pessoa tem, o cliente, muitas vezes, de detalhar o desenho do seu negócio, então que ele pensa, não, o prato vai sair por aqui, para mim funciona, para mim não funciona. E aí só no segundo momento é que a gente leva uma apresentação materializada com 3D, cores, porque aí, quer dizer, a gente já teve um entendimento de funcionamento daquele espaço e consegue discutir mais conceitualmente as questões estéticas, né, questões de ambiência, sem poluir demais essa discussão, digamos assim, no primeiro momento. A relação com a marca, né, que no caso dos projetos comerciais. E eu acho que isso é interessante porque muitas vezes nesse processo a gente está levando questões que o cliente até então não tinha pensado. E talvez respondendo o Léo que perguntou ali, mas não sei se é uma resposta. É o professor Léo, nosso professor querido. Como dar o espaço para o cliente, para o usuário diferente do cliente, né? Mas esse é um exercício que a gente faz ao longo de todo o processo. Tipo assim, quando a gente está fazendo um restaurante, a gente pensa, peraí, qual o caminho que o pessoal que trabalha na cozinha vai fazer? Eles vão chegar, eles vão ter que passar pelo vestiário, eles vão ter que ir o mais higienizados possível até a cozinha. Quando eles entram, eles se higienizam, quando saem a mesma coisa. Tá. Como que o cara do bar vai circular nesse espaço? O caminho que ele vai fazer é esse, tal. Como que o cliente vai fazer esse caminho? E eu acho que assim a gente vai tentando traçar, mas é um trabalho meio que de muitas mãos, né? Tipo assim, a gente não chega a essas conclusões sozinho. A gente precisa discutir muito. Maravilha. Depois eu quero retomar esse assunto, mas a gente pode aproveitar a pergunta da professora Marina, como que vocês conciliam aí as demandas que são comerciais e que, né, no final das contas, assim, a pessoa está abrindo um empreendimento, quer ganhar dinheiro, e várias dessas coisas influenciam e podem influenciar no próprio design do ambiente, etc., né, e como que isso né, é conciliado aí com as restrições do patrimônio. Eu acho que tem dois pontos importantes a gente levantar nisso. Uma é a pessoa que está querendo ocupar um imóvel tombado, ela valoriza isso. Então, ela entende que assim, o principal valor da empresa dela é aquele imóvel tombado. Senão era em outro lugar, né? Especialmente nos ambientes comerciais, eles tendem a ver aquele imóvel como um elemento que vai valorizar o próprio... É um diferencial. E outro ponto também é que na nossa experiência com a diretoria de patrimônio da PBH, a gente conseguiu todas as vezes um diálogo muito interessante
de entender que, às vezes, uma solução ela não vai ser tão viável financeiramente para o cliente, então a gente vai chegar no meio termo, sabe? Assim, Sim. às vezes, por exemplo, no caso do Floresta, uma das coisas idealizadas para a solução dele era que a gente trouxesse de novo as esquadrias originais, ou uma releitura delas, de madeira. E essa casa sofreu uma intervenção de troca das esquadrias pelas metálicas há muitos anos, né? E trocar as esquadrias dessa casa talvez fosse ter um custo muito acima do que o esperado para o empreendimento funcionar. E aí Uhum. a gente entende que para o patrimônio histórico é muito melhor que ele esteja sendo ocupado e cuidado do que ele vá vazio porque é inviável ocupá-lo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é um uso que passa por aí mesmo, né? No uso valorizando e uso como uma ferramenta, né, de democratizar esse imóvel que tem interesse de preservação ou que tem interesse para a memória da cidade, porque uma vez que ele está aberto e ele está em uso, ele vai permitir que outras pessoas experimentem esse espaço, entendam o funcionamento desse espaço, façam uma leitura daquele espaço como uma casa, né, pode ter sido parte da memória da vida de alguém. Então, as experiências, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, são de pessoas que entendem esse processo e a importância Uhum. desse processo. A gente ainda não viveu nenhum caso crítico nesse sentido, justamente porque acho que a gente teve sorte de pessoas interessadas no assunto, envolvidas, e também de funcionários lá da prefeitura muito com propostas muito razoáveis de discussão e bem abertas ao diálogo, enfim. Então, é mesmo criando um meio de campo entre o que vai ser interessante para um lado e o que vai ser viável para o outro. Legal. O professor do Boi, querido, fez uma pergunta muito interessante, né, que é sobre como que, nos projetos de vocês, né, vocês lidam com a questão do espaço para os funcionários, né? Porque pensa-se muito no empreendedor, né, nos clientes, né, e como é que fica essa questão da experiência dos funcionários na atividade deles, que é trabalhar ali, por exemplo. Então, eu acho que esse é um valor que a gente carrega, a gente acha importante isso, e acaba nos conectando com empresários que também acreditam nisso. Estou dizendo isso porque quando a gente faz nossa proposta, e aí cada proposta a gente tem um texto, mas uma das partes do texto que sempre está lá é um espaço ergonômico e confortável para os colaboradores. E aí, então, todo cliente entende que isso é um partido do nosso trabalho, né? Então, acaba que, é claro, existem questões comerciais a serem exploradas, mas acho que a resposta também é chegar no meio termo, né? Na verdade, Sim. assim, especificamente sobre o tema dessa conferência do bar e restaurante, a gente tem uma limitação muito grande nos espaços disponíveis, né, para implantação de bar e restaurante, desse backstage, né, que é voltado para o funcionário. Então, para você ter um vestiário mais confortável ou uma área de descanso, em geral, a gente vai depender da estrutura do imóvel, né? Se você for trabalhar com uma loja de 70 metros quadrados, quer dizer, com mezanino, então muitas vezes você não tem internamente um espaço razoável para estar, né, para Aham. descanso, como, por exemplo, a gente consegue trabalhar quando a gente vai fazer projeto em espaços corporativos, de escritórios, né, que a gente também faz. Mas nesses espaços comerciais, bares e restaurantes, a gente sempre se preocupa em oferecer uma área de vestiário confortável, de banheiro, para que as pessoas possam, né, tomar banho, trocar, guardar suas coisas, pertences. Mas aí também dentro de uma lógica de limitação do imóvel, né, e das condições que a gente vai conseguir trabalhar ali. Não, muito legal. Podem fazer duas perguntas em uma aqui, que a Sofia, ela perguntou o que vocês acham, assim, que expectativa que vocês têm do mercado pós-corona, e a gente pode até falar de o que vocês acham que seria uma arquitetura pós-corona, né? E é muito interessante que o professor Léo levanta a questão, né, dos profissionais que mexem com a arquitetura de interiores como vocês, né? Como que é essa questão, né, da qualidade do ar interno,
é porque muitas vezes você não tem como circular o ar, né? Você está num ambiente que é fechadão e às vezes tem uns desafios desse tipo. E agora, num contexto, a gente ainda está no contexto corona, né? Mas a gente Uhum. espera que estaremos também num contexto pós-corona. Nossa, essa pergunta é complexa, né? É complexa, né? Porque é a Pergunta do questão, momento. Pois é é, a o questão pessoal botou que... aqui, aí essa que é a ideia. Nossa. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que nós, seres humanos, somos seres sociais, então a gente vai o resto da vida querer se encontrar, querer se conectar, querer se abraçar. Mas eu acho que talvez a gente tenha um período que a gente ainda não sabe de quanto tempo será, que a gente vai ter que tomar umas medidas para permitir esses isolamentos, essas separações. Então, talvez os próximos restaurantes, eles possivelmente vão ter um cálculo de mesas no espaço diferente do que o que a gente usava há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. Mas eu acho que a longo prazo a gente vai carregar um legado dessas questões, especialmente das questões de higiene. Então, eu acho que a preocupação com a qualidade do ar, ela passa a ser um valor mais importante, mais valorizado agora do que era há pouco tempo atrás. Eu acho que as questões de higienização, né? Eu Uhum. falei agora há pouco Sim. que tem um processo de higienização para o colaborador entrar e sair da cozinha. Eu acho que agora a gente vai estar mais antenado nisso e possivelmente a gente vai usar mais torneiras com acionamento pelo joelho, pelo cotovelo. Eu acho que isso vai estar mais presente. Os processos também de funcionário, entrada e saída de cozinha, retirada de roupa, eu acho que a gente, nos demais projetos comerciais, né, a tendência é a É. gente ter uma demanda de espaço desse backstage, justamente que eu falei, de funcionário maior, então que a gente vai gastar uma área maior justamente para você conseguir ter um processo de higienização mais completo. E eu acho assim, que nos serviços, e aí isso influencia diretamente no desenho da arquitetura, porque um dos pontos que a gente analisa na arquitetura comercial é como funciona, como o serviço é feito. O serviço é retirado pelo garçom, por exemplo, o projeto da Morada Mexicana tinha o tempo inteiro das meninas do Morada, que são super legais, por sinal, elas queriam o tempo inteiro que a gente fizesse um desenho que permitisse o sistema de self-service. Elas queriam que o cliente fosse ao fundo lá da loja e pudesse retirar sua cerveja e tal. Então, eu acho que a gente pode passar por um processo de redesenho do serviço para que a gente tenha menos manuseio ou que o cliente consiga, o garçom que vai fazer o pedido é diferente do que vai pegar o alimento, enfim. Acho que a tecnologia ela vai chegar aqui e vai dar uma simplificada nos processos. Então, por exemplo, umas tendências que a gente já vê. Uhum. Quando a gente vai no espetinho ou na choperia, que a gente carrega um cartão pelo nosso Ah, celular, a gente paga sem trocar moeda, a gente faz o nosso pedido com um QR Code. Eu acho que isso tudo vai estar muito mais. A gente vai ter um cenário muito mais favorável para que essas tecnologias despontem agora. E isso influencia diretamente no desenho da arquitetura, né? Uma vez em que a gente, por exemplo, né, desenha praça de garçons, serviço de cozinha, retirada de prato sujo, retirada de prato limpo, todo esse estudo de fluxo ah. influencia muito na arquitetura, né? Em como que os equipamentos vão estar disponíveis, enfim. Eu acho que tende a gente mudar esse desenho de serviço geral e ocupação de mesa, como o Paulo falou. Pois é, eu acho que uma série de desafios já estão surgindo, né? Assim, porque eu acho que logo mais, né, assim que o mercado, né, de interiores aquecer novamente, né, as pessoas estiverem saindo, as pessoas estiverem investindo mais, né, sem dúvida nenhuma, esses desafios vão aparecer. Né? Outra coisa que eu Então, acho aqui, que agora eu fiquei pensando, que na verdade me ocorreu agora, é que aham, eu acho que as pessoas vão ter agora uma preocupação até maior com o delivery, porque os estabelecimentos comerciais, eles cresceram no delivery, né? Então é, tende a ser uma ferramenta a mais para eles, de lucrar, de vender, né? Então, pode ser também que o desenho do fluxo do motoboy, de como que esse serviço sai, onde que busca, onde que pega, isso vai entrar na arquitetura de forma mais contundente, eu acredito.
Não, sem dúvida. Você sabe que outro dia eu estava conversando com o professor Paulo Weisberg e ele tá pensando em uma caixa de coisa de luz ultravioleta para poder, né, desinfectar as coisas, né? E que pensei na caixa do motoboy aí, poderia muito bem ser um negócio que ia desinfectar. Né, mas vocês comentaram, né, sobre tecnologia, sem dúvida nenhuma, acho que as novas tecnologias vão começar a criar outros modos também, né, de pensar o espaço. Tem uma pergunta aqui que surgiu, que a nossa querida Bel, né, está fazendo aqui, que é sobre como que vocês lidam, né, com a questão do custo da implementação do projeto. Né, como que vocês conversam isso com o cliente, no sentido, né, se é qualitativamente, se é quantitativamente, como que isso é tratado, assim, de quanto é que vai custar esse negócio? A gente tem uma história, eu falei agora há pouco que a gente entende que o projeto é um caminho, né? Então a gente trabalha ele ao longo de muito tempo. E aí um sistema que a gente tem, que a gente faz um projeto executivo. É claro que até aqui a gente veio conversando, a gente sabe que a pessoa está disposta a gastar mais ou menos, né? A gente não faz um estudo preliminar com precisão, mas a gente sabe em que ordem de grandeza a gente está trabalhando, né? Isso é uma coisa que faz parte do briefing, faz parte do processo. Até pelo tipo de serviço que esse estabelecimento tende, né, a querer oferecer. E aí, a gente tem um processo no escritório que é o seguinte: quando a gente acaba um projeto executivo, a gente vai fazer orçamento. E aí, a gente orienta todo mundo a fazer orçamento, né? Porque a melhor forma de economizar dinheiro numa obra é tendo o preço dela antes de começar a obra. Uhum. E aí a gente tem uma revisão prevista pós-orçamento, o que significa que ele saiu do que estava previsto, tem algum produto desse orçamento que está além da expectativa, a gente vai retrabalhar o projeto para ele poder caber no que pode ser feito. É claro também que não existe mágica, né? A gente também não pode falar que a gente quer uma obra com R$1.000, não funciona. Mas dentro do que é possível, sim. E aí faz parte do tipo assim, é quase que talvez seja a penúltima etapa antes da obra em si, seja esse fechamento do orçamento para chegar no que a gente espera que seja o preço e no que é viável para o negócio o preço. A obra de espaço comercial tende a ter, né, um limite de investimento, porque a pessoa está com investimento, né? Então a gente já vem com essa intenção de fazer a coisa viabilizar, e aí nesse processo que o Paulo está falando, além de fazer essas revisões, a gente tenta estabelecer quais são os elementos que fazem muita diferença no processo, no projeto, que eles devem ficar, e quais elementos que podem ser substituídos sem prejuízo, né, do serviço, da imagem final. Então, por exemplo, cadeira é um item polêmico em vários restaurantes, porque você tem um volume de cadeira muito grande, né? Você quer conforto, mas ao mesmo tempo fica caro. Então, a gente tende a ver assim, ó, não, esse item aqui dá para baixar, mas qual é o design geral? Então, vamos partir daquela ideia primeira de que ele era perfeito e tal, tinha tudo, e vamos pensar o que vai trazer essa imagem, né? Por exemplo, no caso do Homemade, a gente já tinha uma ideia de uma cadeira mais escolar, né? Com uma cadeira mais clara, enfim, a gente foi atrás de uma cadeira de fato escolar, né? Prototipamos um assento, um tipo de coto, uma inclinação que atendesse ao bar, então que fosse economicamente viável para eles e que não trouxesse prejuízo à imagem final. E aí a gente tem um resultado que eu particularmente gosto muito, que é de uma cadeira com uma linha mais contemporânea, mas que tem, né, essa linguagem escolar, e é de fato uma cadeira de uma fábrica de móveis escolares. Então a gente vai tentar buscar o que vai viabilizar para eles sem perder aquela imagem inicial, enfim. Não, é bem legal. E aí, acho que associada a essa pergunta, a resposta de vocês, tem uma pergunta aqui do Zema, do Fachada Frontal, que teve conosco esses dias para trás, que é muito interessante. Como que estratégias vocês têm, ou às vezes até filosofia de design, não sei,
mas para lidar com a questão do tempo, né? No sentido de que, assim, porque as modas vêm e vão e etc. E como que os projetos sobrevivem a esses altos e baixos da moda, vem e volta, né? Então, essa sobrevivência no tempo aí, de permanecer relevante, como que vocês lidam com isso nos projetos? Polêmica, né? Eu posso responder também. Não, é porque a gente meio que a gente tem uma crença, talvez, mas a gente entende que nada é atemporal. Quer dizer, não existe fazer arquitetura descolada do seu tempo. A arquitetura é quase que essencialmente uma expressão do tempo, né? E porque aquela matéria está disponível naquela época, porque ela está viável, porque as pessoas gostam, não tem como você desvencilhar isso do tempo. Né? Mas aí, quando a gente vê coisas que duram por muitos anos, não é necessariamente porque elas estão descoladas do tempo, mas porque são estratégias que fazem sentido para aquele projeto. Então, na verdade, a gente conhece uma gama de materiais que são viáveis, que estão no mercado e que estão na moda, mas a escolha do uso deles não é porque eles estão na moda, mas é porque eles fazem sentido, porque eles estão de acordo com os conceitos do empreendimento. E aí a gente acaba chegando nesse resultado final, né? Que não deixa de descolar do tempo, mas também não é escravo dele. Talvez. Eu acho também que quando faz sentido para o fluxo, para o funcionamento, para a cara que esse estabelecimento tem hoje, a tendência é que ele siga refletindo os conceitos desse estabelecimento. Né? Em relação ao espaço comercial, a gente tem uma arquitetura que vai ter... a tendência dela ser renovada é maior, né? Porque aquele comerciante, ele quer manter o seu negócio atual, ou com uma imagem convidativa, enfim. Quando a gente vai trabalhar com arquitetura residencial, por exemplo, aí eu acho que a gente vai entrar numa coisa que faz sentido para aquele morador. E se faz sentido para ele, vai sair de moda, eu acho que vai fazer sentido para ele, tá tudo bem, não tem problema, né? Mas é isso que o Paulo falou, acho que o atemporal não vai existir, porque vai ser daquela época, e aí tem que fazer sentido para o negócio, né? Então, se fizer sentido, vai durar muito tempo, eu acredito nisso. Legal. Porque eu estava pensando aqui, porque ao mesmo tempo que tem a questão, né, do design do ambiente em si, né, vocês têm que lidar, né, nos projetos comerciais, etc., com a marca também, né, da empresa. O professor Léo fez mais uma pergunta sempre pertinente, que é como que vocês veem essa questão da relação, né, dos arquitetos com as marcas, se já teve algum caso que vocês criaram alguma marca ou sugeriram uma mudança, ou mesmo a questão de aplicabilidade, né, da marca no design, né? De quando que vocês viram que isso não era possível, porque a marca era ruim. Isso é invenção minha, tá? O Léo só perguntou como que vocês veem o papel do arquiteto nessa questão da criação da marca. Né? Mas eu acho que se estende nessa história de aplicabilidade, de tradução mesmo, de uma questão que é da filosofia, né? Da própria empresa, que de alguma maneira se materializa numa imagem, que é uma marca. E como que isso acontece no projeto? Assim? É porque são dois elementos que carregam o conceito da empresa, né? Que carregam os valores dela. E aí já aconteceram, eu acho que as 3 possibilidades diferentes. A gente já começou um trabalho que tinha uma marca pronta, a gente já começou um trabalho desenvolvendo simultaneamente, enquanto a equipe de design estava trabalhando numa marca, e a gente, eu acho que já chegou do projeto antes. E aí quem foi fazer a marca se inspirou um pouco na arquitetura. Uhum. São 2 coisas que trabalham juntas, mas a gente acha muito importante esse respeito com a marca, né? A marca é a identidade da empresa. E aí uma coisa que a gente costuma, um pensamento que a gente tem aqui, é que a arquitetura ela é a base para essa marca.
Assim, a arquitetura é o lugar onde a marca aparece. É para ela chegar, é para ela ser bem recebida. Então, Tipo assim, então não necessariamente a gente vai fazer um ambiente que tem as cores da marca. a tendência da valsa na prática, na verdade, é não usar as cores da marca. Né? Talvez a gente vai usar cores complementares ou as cores que sejam uma boa base para aquela marca ser valorizada, aparecer mais e ganhar a relevância que ela precisa, né? A gente, respondendo a pergunta dele, a gente não faz marca, né? A gente não desenvolve marca para nenhum cliente. E a gente nunca foi colocado no papel de criticar uma marca ou de fazer alguma Imagina só. de alteração. Enfim, o que a gente faz, em geral, na arquitetura é trabalhar com cores complementares à marca para receber, como eu falei, e sugestão de aplicação. E dessa sugestão, ela para ser discutida com o designer. Então, por exemplo, no caso do Gourmet, que é um projeto que a gente apresentou, a posição da placa, o tamanho da placa, ela é uma sugestão da arquitetura, que a equipe de design e de comunicação, né, que era do bar, acatou, mas que a gente não mudou a forma de recorte da marca, a gente seguiu com a lógica quadrada, enfim. A gente seguiu as proporções sugeridas da marca. Então, isso tende a gente tende a trabalhar com a linguagem que o designer está propondo. Paulo falou desses 3 processos, aí eu vou emitir a minha opinião. Eu gosto mais, particularmente, quando já tem uma marca. Porque a marca, ela diz sobre quem a pessoa é, sobre que café que é aquele, que restaurante é aquele. Às vezes a pessoa tem, como eu falei no discurso, uma imagem do design do serviço que ele vai oferecer, e aí quando que a gente vai desenvolver arquitetura, a pessoa descobre que ela quer passar por outros caminhos, e a marca, ela ajuda nesse entendimento, tipo assim, ela está comunicando para jovem, ela está comunicando para que serviço. Então, uma marca que tenha cores mais saturadas, uma tipografia mais descolada, ela vai me demonstrar qual é o público que eu quero, né, onde eu quero chegar. Então, eu gosto quando a marca já está pronta, porque ela me dá mais inputs para o desenvolvimento da arquitetura. Mas nada impede, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com edifícios históricos, muitas vezes a arquitetura vai trazer uma personalidade muito forte já, e aí a marca pode ir atrás, enfim. Mas eu gosto quando a marca está pronta, porque ela me ajuda assim, a entender quem é meu cliente, porque meu cliente é aquele estabelecimento, né? Como é que ele quer ser desenhado. Legal. Surgiu uma outra pergunta aqui, né, que tem a ver com aquela história de que nada se cria, né? Tudo vem de algum lugar. Alguém perguntou, o nome da pessoa é uma sigla, então não sei o nome. Mas que inspirações que vocês têm, assim, sei lá, específico para cada projeto? Vocês costumam, né, acompanhar algum tipo de designer ou arquiteto ou às vezes outros campos? Como funciona a questão das inspirações para vocês? Eu acho que elas estão relacionadas a uma pesquisa muito mais, assim, muito menos específica daquele projeto, né? Tem a ver com tudo que a gente vai carregando ao longo dos dias e tudo que a gente acompanha e tal. Mas na hora da concepção do projeto, eu acho que um caminho que a gente faz, que talvez seja um traço, é a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer um restaurante de comida asiática, a nossa pesquisa não é por restaurantes de comida asiática. A nossa pesquisa é por cultura chinesa, tipo, o que representa aquilo, de onde vem o ideograma, sabe? E aí, por exemplo, o Homemade foi um pouco o resultado disso, foi começar a entender que o ideograma está sempre formatado dentro de um quadrado, que o quadrado na cultura chinesa é a forma perfeita. Mas o processo de projeto em si, assim, a gente não tem uma linha, né, gente? Assim, até, né, sabe que assim, não é um negócio, é um negócio assim, né? Não sei você se vai lá, você olha sobre o restaurante, você volta, você acha que a lanterna chinesa faz sentido. Por exemplo, a primeira versão da Morada Mexicana que a gente não apresentou era um restaurante mexicano, assim, não tinha nada de moletura. Porque a gente passa por isso. Você fala assim, eu não vou fazer, e você faz. E aí você fala, eu não quero apresentar isso, né? Então é um processo que ele vai e volta, né? A gente tem 3 até chegar na apresentação.
Por exemplo, a gente fez um café, que é, na verdade, um espaço colaborativo do café, que está para inaugurar, que chama Chega, que é um estabelecimento numa casa dos anos 80, e a gente falou, esse lugar não dá para fazer uma transformação muito grande, tem que retratar os anos 80. E a gente foi lá no clube, era nos 80, e voltou, sabe assim? Então é um processo que a gente vai e volta nisso até tentar encontrar qual é o caminho que vai me levar para esse lugar sem falar tão diretamente dele, enfim. E aí a gente tem uma série de arquitetos que a gente segue aqui no Instagram, de designers, né? De escritórios que a gente admira, Super Limão. Dependendo do projeto, a gente vai vasculhar alguns ou outros. E vai estudar qual foi a estratégia que eles usaram, outros escritórios que a gente gosta muito daqui de Belo Horizonte mesmo, enfim. Parceiros não. E a gente vai, eles estão todos aí no Instagram. Às vezes, Sara chega aqui no escritório e fala, olha, agora eu tenho tudo desse projeto. Olha só, as soluções foram essas. Deve investigar outras soluções que vocês não tiveram, né? E aí, a gente tem uma série de arquitetos que a gente admira e segue. Guilherme Torres vai estar aqui nas conferências também, é um maravilhoso. Vai, sim. Então é isso, assim, é um caminho que não tem uma linearidade, mas a gente, em geral, passa por esse processo de fazer um negócio nada a ver. Porque isso já aconteceu mesmo. A gente fazer um projeto que era tudo que a gente não queria fazer. Assim, a gente sabia exatamente aonde a gente não queria chegar, que é o caso do Morada Mexicana. A gente sabia que a gente não queria fazer um restaurante caricato mexicano, mas a primeira versão que a gente fez para a gente mesmo era tudo isso. E não apresentamos essa, obviamente, né? E não apresentamos, mas foi importante ter passado por isso, foi importante ter feito um caminho, descobrir que o caminho era outro. Não, muito legal. Inclusive, essa pergunta é da professora Giovana, nossa professora querida do Corel, que depois ela falou o que significava a sigla, porque não dava para eu saber. Mas é uma boa pergunta, gostei dessa pergunta, né? Porque essa questão, né, da criatividade, né, é sempre uma questão relevante, né? Porque lidar com legislação, né, resolver funcionalmente um espaço, etc., isso às vezes é relativamente simples, né? Eu digo relativamente dentro do ponto de vista de você criar um design super interessante, né? E aí, muito interessante, o Daniel está falando aqui sobre essa questão, né, da criatividade que, de modo geral, faz parte, né, do nosso campo disciplinar, né? Nós, arquitetos, artistas, designers, etc., assim, tem essa questão da criatividade muito forte, né? Mas que assim, seria interessante ver como que... aí é uma pergunta minha, né? Porque nós estudamos, né? Nós viemos aí do mesmo lugar, né? Da Escola de Arquitetura da UFMG, e a gente sabe muito bem que essa questão da criatividade não era muito tratada lá. A gente não tinha disciplinas assim, que tinham isso como um foco, ou a gente nem conversava muito sobre isso. Eu queria saber como é que foi essa história para vocês, assim, vocês estudam sobre isso, vocês procuram saber do processo dos outros, vocês têm uma imersão no processo de vocês? Como é que é essa questão do desenvolvimento da criatividade e, às vezes, que dica que vocês podem dar para os estudantes que estão aí se aventurando, né, e logo mais vão estar aí projetando? Como que eles podem desenvolver a criatividade deles? Nossa, a gente explora, eu acho que no processo, a gente vai explorando diferentes métodos por diferentes situações. Então, por exemplo, tem os momentos em que, tipo assim, eu vou para o meu canto trabalhar naquilo. Acontece algumas vezes, tipo assim, cada um ir para o seu canto trabalhar naquilo. Ou então, algumas vezes, a gente marca, tipo assim, acontece aqui no escritório de às vezes a gente marcar, tipo assim, não, então tal dia à noite vamos ficar mais tempo aqui no escritório, que a gente muda o ritmo, sai do horário comercial, a gente se dedica a isso, e aí a gente vai gastar um tempo discutindo, mas é quase cada processo um projeto, cada projeto é um processo. Na verdade, então, de forma prática, a gente parte de uma pasta de referência no Pinterest, né? Que eu acho que é um negócio que ajuda todo mundo a ver o que está rolando.
E aí a gente vai pesquisar sobre o que faz sentido, e aí quando a gente faz essa pesquisa, a gente não vai só atrás de arquitetura, a gente vai atrás de cidade. A apresentação que a gente fez, por exemplo, para os meninos do Rumei, quando a gente foi apresentar, tinha uma imagem da cidade de Hong Kong, e aí mostrava que a cidade tinha uma métrica meio ortogonal, e a gente pensou, nossa, tudo a ver levar isso para dentro do bar, e aí daí saiu o quadrado. Então, assim, a gente parte de uma leitura de tudo pode me dar input, não só arquitetura, né? Não só temáticas de arquitetura daquele negócio. Como é que funciona, que música que houve, por exemplo, quando a gente foi fazer o Morada Mexicano, o Morada é um bar que já existia. Então, a gente fez esse projeto só com o cliente deles. Então, a música dá uma organizada. A música dá uma organizada. E aí, outra coisa que eu acho legal de dar de dica para os alunos, assim, é o olhar atento do arquiteto. Então, uma coisa que o Paulo me ensinou, que eu não tinha mesmo, porque eu não trabalhava com interiores, ele vai ver uma série, ele fala, nossa, a cadeira daquela... E eu nem via a cadeira. E hoje em dia, quando eu vou ver, eu observo o lugar, eu observo a arquitetura, como é que a pessoa usa, como é que aquele espaço funciona. Então, assim, o olhar ele está em todos os lugares. Ele não está só lá no Pinterest, mas ele está na novela, no filme, na série, especialmente nas séries que tem tido cenários muito especiais, né? Que trazem inputs especiais. Então, ver filmes daquela temática, do que você vai tratar, para você entender como é que aquele espaço funciona, ir a estabelecimentos comerciais para entender. Então, a gente tem uma prática aqui no escritório de fazer, às vezes, umas visitas a espaços, assim, alguns restaurantes que a gente admira, no sentido de ir lá para observar o serviço, observar a cadeira, ver se a cadeira é confortável, se a comida saiu legal, se eu fui bem atendida, como é que a arquitetura pode, né? Como é que o banheiro, qual a diferença do banheiro daquele. Então, acho que o olhar atento, assim, o tempo inteiro você está alimentando sua biblioteca, é uma coisa que ajuda no processo. Porque isso vem, não diretamente, mas no momento em que você vai, às vezes, projetar uma outra temática, você lembra, nossa, eu fui em algum lugar que tinha isso, enfim. E tem uma coisa prática que a gente faz também, que a gente sempre deixa o projeto dormir. Sabe? Então, a gente trabalha muito naquele projeto. Então, agora deixa ele dormir, a gente vai embora, a gente vai para casa, a gente vai fazer suas coisas. No dia seguinte, a gente vai tratar talvez de outro assunto, daí a 2 dias a gente volta para ele. E aí a gente volta para ele com outra cabeça, e a gente olha para ele e enxerga de outro jeito. Porque as coisas que a gente faz, a gente não consegue muito ter uma análise crítica sobre elas, né? Porque a gente sabe o trabalho que deu. Tipo assim, isso está num texto. Quando você escreve um texto, você não consegue corrigir aquele texto. Você não acha o erro de português naquele texto. Você precisa de um olhar aquilo. E aí, no processo criativo, eu acho que isso acontece. Então, muitas vezes a gente deixa o negócio descansar, a gente reavalia aquilo, a gente se realimenta de... né? Porque eu acho que a criatividade talvez seja um ciclo. Então, às vezes, a gente vai lá, vence um ciclo e aí, nossa, esgotamos. Agora a gente não consegue sair daqui. Isso é o melhor que a gente vai. Então, a gente volta, a gente se recolhe, a gente dorme, a gente faz a pesquisa toda de novo e encara de novo o projeto. Não, muito legal. Adorei a resposta, inclusive. Não, porque essa história, né, da gente ir em diversas fontes e dessa atenção ser uma atenção muito mais sensível, né, do que ficar lá pirando, vou prestar atenção, vou prestar atenção, vou prestar atenção, né? É uma coisa muito mais de despertar mesmo a nossa percepção, que faz as coisas fluírem, né? Muito interessante. Teve uma pergunta, você quer comentar um negócio? Você ia falar? Não. Não, eu ia falar de um outro processo também que a gente inclui às vezes, que é discutir referências com os clientes para entender o que é que chama atenção, e aí a gente traz uma série de imagens, vamos discutir essa imagem. Assim, eu sei que você não gosta, mas o que você não gosta e tal. Então, esse processo de diálogo também, porque você extrai da pessoa, ela gosta, ela acha que ela gosta do rústico, mas na verdade ela gosta da madeira aqui, não necessariamente. Então, entender esse vocabulário, né, por meio de imagens, assim, afinar isso com o cliente ajuda no processo criativo. Para o próprio cliente desenvolver isso daí, né? Porque não basta, né, nós arquitetos, né, avançarmos nisso se o cliente também não se movimenta junto, né? Senão, como é que você convence uma ideia super interessante e criativa se a pessoa ainda está numa coisa, às vezes, convencional e meio fechada naquilo, né?
Sempre é um desafio. Muito legal. É. Daqui a pouco a gente está nos finalmente, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Na verdade, eu acho que uns 4. Tem uma última pergunta que a Sofia fez, que é sobre, voltando naquela questão do patrimônio, como que vocês lidam com as questões, né, de relação do novo e do antigo, assim, em termos de encaixes, de detalhes, de junções, é mais nesse sentido a pergunta dela. De conexão do novo e do antigo, essas coisas assim, como é que vocês veem isso, assim? Bom, em geral, para fazer essas propostas, né, de conexão, quando há algum tipo de conexão, a gente faz uma leitura de como que aquela arquitetura daquele tempo se comportava, para entender qual é a dinâmica que a gente pode inserir que não vai agredi-la, né, ou não vai contribuir negativamente para aquele processo. Então, a gente estuda como que funcionam os processos compositivos, os estilos, o material que fazia sentido naquela época. Às vezes, não necessariamente para repetir aquilo, mas para entrar numa lógica que se assemelhe àquilo, que respeite aquelas linhas compositivas. Então, a gente vai tentar fazer uma leitura de qual é o estilo que a gente vai intervir. Então, por exemplo, no Floresça que a gente trouxe aqui, a gente fez uma proposta de pintura que tem uma metodologia de pintura similar à que eu utilizava no ecletismo, né? Uhum. E aí a gente vai tentar buscar inserir esses elementos, no caso de elementos novos ou elementos compositivos, de forma a respeitar a estrutura existente, então a manter registros de memória, ou a não agredir a estrutura para não abalar a estrutura do edifício, e aí tentar trabalhar numa lógica que já é uma lógica daquela arquitetura, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, tem também a intervenção que quer se destacar, né, do patrimônio construído. Sim. Então, por exemplo, a Floresça, a infraestrutura elétrica, ela é toda aparente e ela está deixando claro que aquela intervenção aconteceu depois. Mas também é um cuidado com o imóvel, de tipo assim, não vamos quebrar as paredes, a gente tem que preservar, né? Tipo, não é tão... É uma parede muito mais sensível do que... Os processos de projeto que são edificações tombadas ou que são edificações já reconhecidas pelo poder público, que têm interesse de preservação, eles têm no seu processo uma exigência dos órgãos de preservação para aprovação, uma etapa de identificação do bem, que é uma etapa onde a gente faz todo o processo de identificação, tanto histórico, quanto da estrutura arquitetônica, quanto dos detalhes, de como foi, quais foram os usos. Então, esse processo de leitura da identificação do bem, que é mesmo uma identificação desse bem, né, desse bem patrimonial, ele vai trazer para a gente esses inputs e aí, no caso da arquitetura comercial, a gente vai estabelecer se a linguagem ela é similar, né, ou a gente tende, né, a gostar mais de intervenções que se destaquem e que demonstrem que são intervenções contemporâneas, enfim, por exemplo. No caso onde a gente retomou o piso em ladrilho, ele tem uma linguagem contemporânea, mas ele faz parte de uma linguagem da originalidade do bem, enfim. Não, muito legal. A gente está no nosso minuto final, nem parece que passou uma hora. A gente tem aberto uma cerveja, porque esse negócio vai durar a noite toda. Nada melhor do que falar de bar, né? Nossa Senhora. E aí o pessoal também vai fazendo perguntas. Ia ser muito interessante, todo mundo junto, trocando uma ideia super informalmente. Logo mais a gente faz isso, né? Então, já finalizando, queria agradecer muito, tanto pela palestra quanto pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Sem dúvida, está sendo uma experiência incrível para mim e particularmente para os alunos, né? Então, muito obrigado. É muito interessante essa oportunidade da gente falar da gente mesmo, a gente se conhece um pouco, né? Não, maravilhoso. Então, até a próxima. A gente finaliza. A gente está super disponível. Tchau, tchau, gente.